Justamente porque não sei dizer bem o nome, o último nome dele, chama ao palco a Patrícia Reis, que é a próxima oradora, e que é amiga pessoal do Miguel, tal como eu. E que sabe dizer muito bem o nome de família dele. Szymanski. Pois é, não consigo. Boa tarde, meu nome é Patrícia Reis e a minha ideia é muito séria, portanto não é para rir. Eu não quero o meu nome com Ws, não quero sair do país, não gosto que humoristas vendam mais livros do que os meus, lamento, e portanto a minha ideia é básica, é quase banal, vocês podem pensar que é banal, mas não é tão banal assim. A minha ideia é que nós precisamos de pensar, repensar, voltar a pensar, como quiserem, o nosso sistema de ensino. Nós podemos ter 1 milhão de ideias para o país. Se não tivermos uma educação melhor, se não conseguirmos falhar melhor na educação, não vamos a lado nenhum. A educação é a base de tudo. Rigorosamente tudo. E isto é muito importante, mas mesmo muito importante. Para o Fernando Alvim não ficar com a ideia de que eu não trabalhei para esta conferência. Eu tenho aqui 3 páginas, em corpo 12. E vou tentar não ler para não vos maçar muito, mas vou seguir este guião se vocês não se importam, está bem? E então, o que é que vocês acham que é a diferença entre uma pessoa muito rica e uma pessoa muito pobre? Exatamente, é a cultura geral, certo? Uma pessoa é mais rica se tiver mais cultura geral, é mais pobre. Não? Desculpa? Acesso a mais cultura. Acesso a mais cultura. Ok, condição de absorção da cultura. Ok, mas vamos dar todos ao mesmo. Quanto mais cultura ou mais acesso à cultura tivermos, melhor estamos. Mais ricos estamos. Concordamos com isto? Bom, eu fui bombardeada com esta frase. A grande diferença entre ser-se uma pessoa ou um povo culto não está no dinheiro, está na cultura. Fui bombardeada uma vida inteira por um tio-avô autodidata que nunca teve a oportunidade de ir à escola, que aprendeu a ler sozinho e que, curiosamente, aprendeu também a distinguir as suítes de Bach. E posso ser acusada de falta de originalidade por estar sempre a dizer que a educação é aquilo que nos pode diferenciar. Este ano, o meu filho mais velho, com 17 anos, foi para a universidade. E, como todos os adolescentes, obviamente, ele detesta a universidade. E acha que o sistema é castrador. Eu, enfim, como mãe, fico aqui numa posição um bocadinho chata, mas eu tive exatamente a mesma sensação. Portanto, não me admira. Mas o meu filho não é uma salsicha nobre. O meu filho foi educado no sentido de saber, os meus 2 filhos foram educados no sentido de saber que se tem um corpo é para dançar. E, portanto, ele sabe... ele sabe que zomba porque tem um padrasto angolano, mas ele sabe que o corpo é para mexer, é para dançar. Ora, nós na escola não nos podemos mexer, não é? Estamos ali 90 minutos sentadinhos e, se porventura um miúdo se mexe ou canta, nós também temos uma voz para cantar, então, horror dos horrores, reprimenda para casa na agenda e rua, certo? E este é o sistema de ensino que o meu filho com 17 anos fez até ao secundário, que terminou com uma média altíssima e que o meu filho mais novo apanha agora no 3º ciclo. Criatividade? Não. Ideias fora da caixa? Não. De maneira nenhuma. Ora, isso faz com que os miúdos sejam o quê? Salsichas nobres, não é? Vocês lembram-se certamente daquele vídeo dos Pink Floyd The Wall, não é? Em que os miúdos entravam todos dentro de uma máquina, e eram miúdos, e depois saíam salsichas. É assim que nós estamos. E depois, o que é que acontece todos os anos? Há sempre uma revista, um órgão de comunicação social que decide fazer à porta das universidades aqueles inquéritos básicos. E este ano aconteceu um desses inquéritos e a pergunta era: quem é que pintou a Mona Lisa? Entre as respostas mais hilariantes tivemos Leonardo DiCaprio. Eu fico feliz porque pelo menos o rapaz sabia que era o Leonardo. Era um Leonardo, não era o DiCaprio, mas era um Leonardo. São universitários. Daqui a 3 anos, com Bolonha, nós deitamos cá para fora 60 mil licenciados que são potenciais desempregados.
Isto é grave. E é mais grave quando um miúdo, ao fim de 2 meses na faculdade, desculpem, diz: eu não aprendi nada. Não é suposto ser assim. E é suposto nós avaliarmos o que é que andamos a fazer. Em 1983, o António Barreto fez parte da comissão que deu origem a uma das primeiras leis sobre a educação. Na primeira reunião, nessa comissão, digamos assim, ele, como bom sociólogo, levava 3 ou 4 páginas com perguntas básicas. Quantas famílias temos com que tipo de rendimento? Que miúdos é que existem que precisam de acompanhamento? Perguntas básicas. O Instituto Nacional de Estatística não tinha estas respostas. E, portanto, a lei fez-se empiricamente. E as respostas chegaram um ano depois. Um ano depois. Depois houve a reforma, sim, e pós 25 de Abril fizeram-se várias reformas, e ainda bem que assim é, e teremos que continuar a fazer reformas, porque ontem 45 dos 50 Estados americanos aprovaram uma coisa extraordinária. Os miúdos já não têm que aprender o desenho da letra, aquilo a que nós tradicionalmente designamos como caligrafia. Não sei se vocês estão a ver o que é que isto significa. Isto significa que vamos perder a capacidade de desenhar. Isto significa, há estudos nesse sentido, que o facto de manuscrevermos qualquer coisa obriga a uma maior objetividade, a uma maior concentração. Significa que nos vamos render aos SMS, a uma estenografia própria dos SMS, dos iPads, etc., por aí fora, e é grave. É grave. Os miúdos têm que saber falar como deve ser. Os miúdos têm que saber dizer: eu já vou ter convosco. E não: eu já vou ter com vocês. Os miúdos têm que saber, têm mesmo que saber, que eu de repente realizei, vem do inglês, porque ninguém realizou porra nenhuma. Ou entendeu, compreendeu, assimilou, mas eu de repente realizei. O que é um filme? A língua é nossa. E é a 6ª língua mais falada do mundo. Estamos muito dependentes dos brasileiros, é verdade. São 260 ou 280 milhões. E se nós pegarmos no Brasil e colocarmos em cima do mapa da Europa alargada, o Brasil continua a ser maior. Portanto, portugueses falantes, a sua maioria, e é isso que faz de nós a 6ª língua mais falada do mundo, são brasileiros. Mas nós, portugueses, não dizemos eu já falei. Não, nós dizemos eu já disse, eu já afirmei, eu já... o que vocês quiserem, mas não eu já falei. Isso é brasileiro. Que é outra forma de português e que é um enriquecimento geográfico da língua, e está tudo muito certo e muito bem. Em Inglaterra, por causa destas coisas, e porque se fala inglês em vários países, o governo decidiu fazer um instituto de proteção da língua. É uma boa ideia, não acham que é uma boa ideia? Temos nada a ver com, isto não tem nada a ver com o acordo, porque um miúdo em Angola ou um miúdo no Brasil continuará a falar com a sua gramática e nos seus termos, e nós continuaremos a falar de uma maneira diferente. Mas se formos ao Alentejo, também se usa mais o gerúndio do que se usa em Lisboa. Isso é toda uma outra discussão. Aquilo que me importa saber é como é que nós estamos a educar os miúdos. E para que é que estamos a educar os miúdos? Certamente não estamos a educar os miúdos para eles irem viver para fora, mesmo que o Primeiro-Ministro aconselhe as novas gerações a sair do país. Nós temos as fronteiras mais antigas da Europa. Caramba, nós lutámos contra tudo e contra todos para manter este pedacinho de terra e agora vamos embora. Não vamos, não é? Mas não podemos fazer futurologia e dizer aos miúdos: epá, esta coisa de Bolonha, pá, não tem grande interesse, tu o melhor que tens a fazer é... fazes uma licenciatura e se calhar a seguir vais ganhar o ordenado mínimo nacional. Não, nós não podemos dizer isso aos miúdos. E os professores também não podem dizer aos miúdos: epá, faças tu o que fizeres, eu só passo 3 alunos por semestre. E isto passa-se nos dias de hoje, nas universidades, nas escolas. Não é normal. Ou é normal? Não, não é normal. Portanto, mudar o país começa por mudar a casa. E aqui temos uma coisa, quando falamos de educação, geralmente falamos de escolas. Quando falamos de escolas, geralmente temos tendência para falar dos professores. Quando falamos dos professores, temos tendência para falar mal. Eu não vou falar mal dos professores. Existem tão maus professores como existem maus jornalistas, como existem maus escritores, como existem
maus humoristas, menos o Fernando Alvim, como existem maus advogados, existem bons professores, existem belíssimos professores. Eu tive uma professora de História que fez toda a diferença na minha vida. E portanto, há bom e mau em todo o lado. Mas a educação não pode ser largada pura e simplesmente na escola. A educação começa em casa. E os miúdos vivem e aprendem por exemplo. Portanto, se eu puser os pés em cima da mesa todos os dias, a rotar e disser meia dúzia de palavrões, um miúdo com 2 anos, com 3, com 4, vai achar que isto é normal. Como vai achar absolutamente normal se eu, por acaso, disser em casa, epá, Porto perdeu, vais levar um enxerto de pancada, ou Benfica perdeu, vais levar um enxerto de pancada. Não é bem assim, não é isto que nós queremos passar aos nossos miúdos. E neste país vive-se muito a medo, e há muitas coisas branqueadas. E se calhar vocês não sabem, mas de janeiro a maio deste ano, foram assassinadas pelos maridos 27 mulheres. 27 mulheres. E há 71 queixas de violência doméstica, não de mulheres relativamente a homens, mas de homens relativamente a mulheres. O que quer dizer que os homens também apanham, sim. É verdade. Quando falamos de abuso, geralmente temos sempre a tendência para pensar nas mulheres. Ou nas meninas. Exceto no caso Casa Pia. Nunca ninguém perguntou o que é que se passava com aquelas meninas. É estranho, não é? Pois, são outras coisas. Portanto, dizia eu que educar não é um exclusivo da família, não é um exclusivo da escola. A escola faz com que os miúdos estejam no mundo. Nós não conseguimos controlar o acesso à informação que eles têm. É preciso não esquecer que um miúdo hoje... Eu acho imensa graça quando ouço uma mãe dizer assim, eu conheço o meu filho como a palma das minhas mãos. Uma ova. Os miúdos conhecem-nos como a palma das mãos, porque nós somos adultos, somos previsíveis. E, portanto, eles já sabem que se eu disser as coisas assim, isto vai funcionar assim. Mas se eu, por acaso, chegar, como aconteceu ontem com o meu filho mais novo, mãe, who's the man? Tive 93 a português. Que festa. Tive 3% a matemática. Já não teve o mesmo impacto. Quer dizer, o 3% já era assim, tipo, está bem, da próxima fazes melhor. E da próxima fará melhor, se ele quiser fazer melhor. Mas eu não tenho uma bola de futurologia para os meus filhos. Quando fui inscrever o Sebastião, o mais velho, no colégio, atrás de mim estava uma senhora que dizia para o filho com a mesma idade do meu filho, tu, quando acabares o secundário, tens que escolher um curso que tenha mais de 50 anos. Ora, leia-se Direito, Arquitetura, Medicina, desculpa, Economia, Engenharia e pouco mais, certo? Pois, eu, por acaso, achei que tinha arranjado a solução ideal e olhei para trás para o miúdo e disse-lhe, estás cheio de sorte, pá, o curso de Teatro e Cinema tem mais de 50 anos. A mãe ia morrendo. Eu espero que ele seja o próximo Ivo Canelas, ou o próximo Diogo Morgado, ou qualquer outra coisa. Nós não temos que definir a vida dos nossos filhos com um Excel. E os professores não têm que os castrar. Temos que lhes dar mundo, temos que lhes dar uma caixa de ferramentas. E uma caixa de ferramentas que não seja apenas esta coisa tuga de vamos nos queixar. Vamos dizer mal. Vocês já pensaram que não somos educados para festejar o sucesso do outro? A facilidade com que se diz mal, a facilidade com que se vai para os comentários online nos jornais ou para o Facebook dizer mal. Dizer mal está na ordem do dia. Ninguém fiscaliza o dizer mal. Mas dizer bem, festejar o sucesso do outro, que é tão importante, dar reforço positivo, quem é que faz? Às vezes nem os professores, às vezes nem os pais. E, portanto, educar é essencial. Mesmo que se vá falhando, é preciso falhar melhor, como diria o poeta. E é preciso ter uma reação proativa. A minha geração, nascida em 1970, foi à rua uma vez antes da Troika. Onde é que foi à rua? Nós fomos à rua por Timor-Leste, um país que abandonámos em 1975. Alguém se lembra de mais alguma manifestação verdadeiramente solidária? Esqueçam a Troika. Antes da Troika. Não há. Pós 25 de Abril, nós saímos à rua por Timor-Leste. Ainda bem que saímos, claro, ainda bem que saímos. É um dos países mais novos do mundo. Sim. E era bom que os cooperantes
optassem por ir para Timor-Leste ensinar. E era bom que as pessoas soubessem que é possível mandar livros e discos e DVDs para Timor, porque as bibliotecas estão vazias. E as bibliotecas são necessárias. Os miúdos têm que começar por algum lado. E às vezes até os adultos. Depois do 25 de Abril, só para vocês terem uma ideia, ou se quiserem, a partir dos anos 90, a escola acelerou um processo de democratização. E então começaram a existir algumas turmas em que se aprende consoante as capacidades, a ritmos diferentes, uma educação centrada no aluno. Mas ao mesmo tempo isto tornou-se uma discriminação. O meu filho é diferente, portanto tem um ensino diferente. Em vez de ser uma valorização, passou a ser uma descriminalização. Peço desculpa. A educação dos adultos estendeu-se a todo o país e nós agora até temos um 12º que é obrigatório. A educação dos adultos estendeu-se de tal forma que hoje em dia não é só o importante que os pais tirem a 4ª classe para ter a carta de condução, é importante que os pais possam ir à escola, os adultos possam ir à escola, para não existir um fosso tão grande entre eles e os miúdos. Isto é importante. E pela primeira vez, a percentagem de analfabetos no nosso país desceu 2 dígitos. E nós devíamos celebrar isto, mas não celebramos. Mas atenção, isto é um trabalho de investimento e o trabalho em educação exige que não haja retrocessos, que ninguém desista, porque num curto espaço de tempo pode-se perder muita coisa. Portanto, é preciso considerar outros aspectos. É preciso repensar, é preciso ter memória, é preciso consultar, é preciso saber se os miúdos querem dançar, se querem ser... Porque carga d'água é que eu tenho que escolher uma área que me dá para saúde, para economia, para ciências ou para humanidades. E eu só vou para humanidades porque não tenho matemática. Ah não, mas agora há a matemática B. Mas porquê? Então, e o miúdo que aos 14 anos é naturalmente um bailarino e os pais não têm capacidade para o colocar no conservatório? Ou o miúdo que é naturalmente um ator e a escola não investe em grupos de teatro? E porquê que todas as escolas públicas não têm um jornal? E porquê que os colégios privados, já agora, não têm um jornal? E porquê que os miúdos não são incentivados a escrever, a ir às bibliotecas, a fazer, a dizer de sua justiça? Porquê que não há um único miúdo convidado para esta conferência? Para não falar já do facto de sermos só 9 mulheres entre não sei quantos gajos. Desculpa, Fernando, mas tinha que ir, não é? Bom, em resumo, para não vos chatear mais, o que é que importa? Não se pode só criticar, tem que se dizer que o papel na escola, na construção da democracia, não esquecer isso, nós comemoramos uma democracia muito jovem do ponto de vista histórico, são 40 anos, o 25 de Abril faz 40 anos para o ano, quer dizer que do ponto de vista histórico é uma democracia mínima, jovem, muito jovem, mas o papel da escola é essencial na construção da democracia, assim como na luta contra a violência, na construção de uma ideia de paz, de liberdade, de cidadania, de solidariedade, e tudo isto equivale a um país melhor, ou pelo menos na minha opinião. E ter uma boa caixa de ferramentas para o mundo, naquilo que me diz respeito, é não mandar as crianças pensar no futuro num outro país, é pensar, ok, nós somos uma boa sopa da pedra. Nós somos. Nós damos cartas na ciência, nós damos cartas no património, nós temos o Nobel da Literatura, temos poetas e escritores traduzidos pelo mundo inteiro. Temos 2 Pritzker, que é o equivalente ao Nobel da Arquitetura. 2, não temos um, temos 2. Temos desportistas fantásticos. Tudo isto é cultura. Tudo isto faz parte da nossa identidade. Tudo, sem exceção. Mesmo que às vezes possamos desmoralizar e pensar, ok, vamos comprar ali uma casa na fronteira e quando o país se afundar fique com uma grande vista para o mar. Não vamos desmoralizar. Desmoralizar não é bom. E não ajuda os miúdos. Os miúdos aos 14 anos não é suposto estarem a pensar na crise. É suposto estarem a pensar que dançar é porreiro. Que aprender música é fixe. Porquê é que as escolas deixam de ter música? Faz algum sentido? Porquê é que o programa de educação visual só permeia aqueles que têm jeito de mão? Então e os outros? Porquê é que não vamos repensar isto agora que o 25 de Abril vai fazer 40 anos? É uma idade, enfim, respeitável. Eu amanhã faço 43, portanto acho que já posso dizer estas coisas. Portanto, a minha ideia é muito básica e é muito banal. É uma boa educação, uma melhor educação.
e uma educação que começa em casa, sem medo. E para isso, temos que nos ajudar todos uns aos outros. Caso contrário, vamos ter que fazer muitas conferências destas. Muito obrigada.